E o doutor Daniel hoje vai esclarecer todas as dúvidas com relação à construção civil, na responsabilidade que o engenheiro deve ter na sua obra. Doutor Daniel, nos últimos anos nós tivemos casos que se tornaram verdadeiros escândalos na construção civil, no que diz respeito à qualidade dos materiais, edifícios que vieram abaixo, pessoas que morreram em virtude de problemas na construção, reformas que foram feitas de forma inadequada, com retiradas de coluna, e com isso comprometeram a sustentação dos edifícios e pessoas morreram, prejuízo financeiro também ocorreu em outras circunstâncias. Como é que fica para um especialista no direito como o senhor chegar para um cliente, um profissional do cálculo, muitas vezes ele fez uma reforma num edifício que ele não conhecia ou utilizou um material que não era adequado. São N as razões, as justificativas para algo que muitas vezes é injustificável, né, e que traz danos permanentes e acabam comprometendo a imagem, né, de uma profissão que tem aí pessoas honradas, profissionais dedicados, sérios, e aí acontece, usou areia, né, do mar, muitas vezes na construção, a gente teve aquele caso, né, que o ciclista morreu, que veio abaixo uma construção que foi feita recentemente e consumiu milhões de reais do erário público, né? Deixa de ser uma obra particular. Como é que fica isso no campo do direito? E a questão das composições, o senhor estava falando que muitas vezes não há como fazer uma conciliação entre as partes, e aí vai para o litígio, ou seja, aí vai para a justiça, e aí só na briga, né, que um juiz vai chegar e vai falar, não, é esse, é certo, quem ganhou, quem perdeu, né, e muitas vezes quem perde de um modo geral é a sociedade. Como que fica isso no campo do direito? Em primeiro lugar, a gente tem que manter sempre, eu sempre falo durante as minhas aulas, que o arquiteto ele tem que trabalhar junto com o engenheiro e vice-versa. É um casamento, tá? Até porque, para que o sonho do arquiteto realize, é necessário o engenheiro estar junto. Tá? E isso gera, a gente vê muito no campo do direito, vários problemas nesse sentido. Nesse sentido de quê? Por exemplo, às vezes acontece de o arquiteto, na hora de construção de uma reforma de um apartamento, ele tira uma viga e essa viga é estrutural do prédio. Tá? Ele não tem esse conhecimento técnico aprofundado, ele tem um conhecimento superficial disso que ele tem, mas o conhecimento técnico aprofundado, isso quem vai ter é o engenheiro, que vai fazer esse cálculo, que vai verificar, opa, não, nessa aqui você não pode mexer, vai pegar a estrutura, o projeto estrutural do prédio. Tá? Então, para que o sonho do arquiteto se forme realidade, há necessário de um engenheiro para dar base naquilo, né? Para que aquele sonho depois não se transforme num castelo de areia. Tá? A outra situação com relação a esses erros de projetos, de avaliações, principalmente no caso recentemente no Rio de Janeiro, o acidente que ocorreu na ciclovia, a gente vê, principalmente quando a gente fala em questão pública, a gente vê um jogo de empurra-empurra, né? Porque a empresa menciona que não estava no projeto inicial, uma vez que a prefeitura não pediu. E a prefeitura alega que ela não pediu porque ela não tem um conhecimento técnico e quem tinha que trazer isso era a empreiteira responsável pela obra. Ao ponto de vista jurídico, ambas são solidárias. Tá? Seja a prefeitura e seja a empresa de engenharia de construção civil que realizou a construção da ciclovia. Por quê? Porque nessa situação, a gente volta àquela situação de responsabilidade solidária. Tá? E quando eu falo em responsabilidade solidária, eu falo que todos são responsáveis pelo ato lesivo. Ou seja, todos aqueles que participaram da cadeia de construção. Inclusive, o nosso CDC ele menciona também a parte até de transporte. Se por acaso verificar, a transportadora que na hora de que veio transportou o produto de uma forma ruim e esse produto acabou se deteriorando, ou se foi a prefeitura, ou se foi a construtora, pelo CDC,
o legislador ordinário, ele não quis saber de quem foi a culpa do dano. Ele quer saber o seguinte: o dano ocorreu? Sim, tem que ser sanado. Tá? Então, ou seja, a família daquele ciclista tem que ser reparado. Quem vai pagar pela situação é outra situação, mas a responsabilidade desse caso é solidária. Todo mundo que participou da obra, seja ele prefeitura, construtora, engenheiro, engenheiro projetista ou engenheiro de cálculo, todos eles vão ser responsáveis solidariamente. Doutor Daniel, o dano moral ele é muito difícil de ser provado na justiça. E, normalmente, quando o juiz ele dá uma sentença, ele leva em consideração alguns fatores e a documentação que ele tem disponível. E é quase que na sua totalidade, os advogados recorrem do valor que o magistrado dá com relação ao dano moral, porque consideram que é insignificante para reparar aquele sofrimento, porque é muito complicado, né, quando se fala num erro cometido por um profissional da engenharia, um erro cometido por um médico, um cirurgião plástico, né? Só quem está na pele, literalmente, e sofreu aquilo, é que pode dizer até onde é a extensão, né, daquele sofrimento. Muitas vezes é um trauma, muitas vezes é uma perda irreparável, como a perda de um ente querido. Como o senhor analisa? O senhor acha que melhorou isso nos últimos anos? Os magistrados estão valorizando mais o sofrimento das vítimas e esse dano moral ele está sofrendo aí uma quantificação mais próxima da realidade ou ainda tem que avançar muito? A nossa legislação ordinária ela é totalmente omissa com relação à quantificação desse dano moral, né? Isso fica a critério sempre do julgador, dos nossos juízes e desembargadores. Tá? Quando surgiu o dano moral, com o Código Civil que veio o advento em 2002, houve uma crescente demanda com relação ao pedido de dano moral. E veio muitos julgados com valores astronômicos. Tá? Inclusive, ficou conhecido o dano moral como a porta da esperança, né? Porque a pessoa pedia esse dano moral com o intuito já de enriquecer. Né? O que os tribunais vêm entendendo? Vêm entendendo que o dano moral hoje ele tem que ser aplicável de forma razoável. De forma razoável de quê? Esse princípio da razoabilidade, ou princípio da proporcionalidade, quer dizer que o dano moral ele tem que ser de uma forma razoável, que dê como pena para que aquele agente que praticou o ato ilícito ele não se repita novamente, né, como uma situação pedagógica, né, educativa, para que ele não realize, ele tenha as cautelas de praxe para que não volte a praticar atos lesivos. E ele tem que ser proporcional ao dor da pessoa, da vítima ou dos seus familiares. Mas ainda estamos em um mundo totalmente subjetivo, vai dependendo de casos concretos. Já vi várias decisões de danos morais com valores muito baixos, valores até insignificantes, porque já que você tem que levar esse princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, eu já vi situações, por exemplo, que não tem nada a ver com a engenharia civil, com instituições financeiras, o juiz dá dano moral de R$1.000. O que é R$1.000 para a instituição financeira, que a gente vê lucros de bilhões? Não é nada. Então, ou seja, fere o princípio da razoabilidade. E já vi situações também inversas de trabalhadores, pais de famílias que talvez não tenham um poder aquisitivo muito grande, dar uma indenização de 100, 200 mil, 300 mil. Inclusive, recentemente, teve uma indenização de danos morais que apareceu muito na mídia, que foi com relação ao acidente de trânsito que teve, que o juiz acabou arbitrando, salvo engano, R$600 mil, que foi um dos maiores valores que já tivemos de danos morais com relação à estipulação dele na esfera judicial. Então, ou seja, no começo do dano moral, realmente nós tínhamos valores maiores. Hoje nós temos assim os valores um pouco menor. Também eu acho que, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, eu acho que a gente ainda não chegou ainda no patamar ideal. Eu acho que a gente teve uma crescente muito latente. Agora nós reduzimos isso porque entendeu que há um enriquecimento ilícito e agora eu acho que a gente está numa situação baixa. Eu acho que mais com o passar do tempo e tudo, e com a modificação dos nossos juízes, nossos ministros, a gente vai chegar num patamar que seja razoável. Se isso sempre, a gente não pode esquecer que temos que analisar o caso concreto, né? Porque às vezes
a dor daquela pessoa não é tão grande. Às vezes são dissabores da vida cotidiana que a gente tem no nosso dia a dia. O senhor considera que, pelo grande número de obras, o Brasil viveu, nos últimos anos, antes dessa crise pelo qual nós estamos passando, um boom na construção civil? Nunca se construiu tanto, pelo menos na história recente no país, como esse período áureo que nós tivemos na construção, tanto na iniciativa privada quanto pelo poder público. E, consequentemente, um grande número de obras, houve aí uma procura maior por profissionais da área de engenharia e também de arquitetura, e até os cursos, né, tanto de engenharia quanto de arquitetura, tiveram um aumento expressivo no número de alunos interessados por um mercado que estava muito aquecido. O senhor considera que hoje nós temos aí um número pequeno de reclamações diante da extensão, do tamanho desse mercado, ou nós não temos um número maior ou mais significativo porque acontece uma subnotificação nos casos? A pessoa acaba desistindo de procurar os seus direitos contra aquele profissional que cometeu um erro? Olha, eu acho que nesse caso concreto, eu acho que nós estamos em uma situação de transformação, de processo. O que isso quer dizer? Realmente houve essa bolha com relação ao mercado imobiliário, o aquecimento do mercado imobiliário foi muito grande, e também houve uma crescente demanda na procura de profissionais da área de engenharia civil. Isso, com certeza, acabou aumentando o número de pessoas procurando os cursos às universidades. Só que o que acontece? Os trabalhos realizados dentro da construção civil são trabalhos que, se por acaso ocorrer algum defeito, a gente vai ver esse defeito ao longo do tempo. Tá? A gente não consegue mensurar o vício, a falha de imediato. Tá? Inclusive, a prescrição da responsabilidade civil do engenheiro é no prazo de 5 anos, ou seja, então a gente tem esse período para verificar se realmente houve a falha, houve ou não, como que está esse mercado com relação a esses vícios, a esses problemas que pode ter ocorrer. Eu acho que está ainda muito cedo assim, para a gente averiguar. Pelos números que apontam, não está muito alto. Né? Nós tivemos realmente um número muito expressivo de construção, na área de construção civil, e o número de reclamação, pelo que me consta, não é tão alto assim, não são números expressivos como são os números da construção civil. Mas também isso não quer dizer que a gente está em um quadro bem positivo, animador. Não, é um quadro ainda de cautela. Por quê? Porque os defeitos, os vícios, se por acaso ocorrer, ele vai ocorrer com o passar do tempo, e isso é um procedimento que demora. Quem sabe daqui a uns 3, 4 anos as coisas modificam e a gente consegue analisar melhor se os serviços prestados em outrora, em outros tempos, foi de boa ou de péssima qualidade, e como que ele vai ser aqui para frente. Como nós estamos hoje num período um pouco de recessão econômica, e isso tem afeto de imediato na construção, porque a construção civil, eu menciono até nas nossas aulas, que ela é a primeira a sentir o impacto econômico, e ela é o último a sair da crise, se realmente estiver em situação de crise. Por quê? Porque o investimento na construção civil são investimentos altos, de vulto valores, e que a pessoa tenha uma cautela maior na hora de investir. Então, a gente só vai verificar realmente se houve, como que está a qualidade desses serviços prestados, com o passar do tempo, que a gente vai averiguar essa situação de benéfica ou não, se houve a quantidade de defeitos ou não. Por hora, é um quadro até animador. Prestar benefícios diferenciados, melhor qualidade de vida aos mutualistas.
É assim que a Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS, fundada em 1977, trabalha com dedicação e profissionalismo. Sociedade civil sem fins lucrativos, foi criada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, para oferecer aos seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. Mas afinal, quais são os benefícios que a Mútua disponibiliza para você, mutualista? A resposta você confere agora. Vamos conhecer agora os benefícios reembolsáveis que a Mútua disponibiliza para os mutualistas, com juros diferenciados em relação aos praticados pelo mercado financeiro. O Garante Saúde é o auxílio financeiro reembolsável aos associados e dependentes que necessitam de assistência médica, hospitalar, odontológica ou para aquisição de medicamentos. Mobilidade, item fundamental no mundo moderno. Oferecemos o auxílio veículos para que você possa adquirir o seu próprio meio de transporte, seja ele usado ou novo, do tamanho do seu sonho. Auxílio agropecuário. Esse benefício traz vantagens como aquisição de animais, materiais, insumos, equipamentos, máquinas e implementos. Você planta seus sonhos e colhemos junto com você. O Construa Já é um auxílio para você associado ou dependente que necessita de recursos para reforma, construção de sua residência ou até mesmo do seu escritório, pagando mão de obra, adquirindo equipamentos, móveis planejados e materiais. O Auxílio Educação foi desenvolvido para promover uma melhor capacitação para o associado e dependente que desejam se aperfeiçoar. Cursos técnicos, graduação, especialização, extensão, mestrado e doutorado, fornecidos por instituições de ensino legalmente habilitadas. Família Maior é o auxílio para aquele que necessita de recursos para custear despesas gestacionais, matrimoniais, núpcias e adoção. A Mútua faz o possível e o impossível para que esse momento seja como deve ser, inesquecível. O empreendedorismo é o auxílio criado para microempreendedores. Aqui, você, associado, utiliza como quiser. Investimentos fixos, capital de giro, seja para um investimento em seu próprio negócio ou mesmo para um novo empreendimento. O Férias Mais é o auxílio financeiro reembolsável para associados e dependentes que necessitam custear despesas provenientes de férias, como passagens aéreas, hospedagens e traslados. Quer viajar? Fale conosco, a Mútua resolve. O Equipa Bem é o auxílio financeiro reembolsável para associados e dependentes que necessitam adquirir equipamentos, aparelhos eletrônicos, móveis, hardwares e softwares para o desenvolvimento de suas atividades profissionais. Ajuda Mútua é o auxílio financeiro reembolsável mensal de até 5 salários mínimos quando o associado estiver desempregado temporariamente ou se for profissional liberal com falta eventual de trabalho ou ainda em casos de invalidez temporária. Apoio Flex. Esse benefício custeia despesas pessoais ou profissionais não previstas nos outros benefícios oferecidos. Você planeja e nós fazemos acontecer. E você ainda pode contar com outros 6 benefícios.
Com o benefício propriedade intelectual, o mutualista já pode custear despesas com registros de marcas, patentes, direitos autorais, softwares, desenhos industriais, transferências de tecnologia, domínios de internet, pesquisas, contratos de assistência técnica e de consultoria, licenças e diversas outras áreas de propriedade intelectual e industrial, tanto para projetos pessoais quanto empresariais. O mutualista também pode contar com apoio para a aquisição de tecnologias, equipamentos e serviços para a implantação de sistemas de energia renováveis, como a eólica ou a solar, por meio de auxílio financeiro reembolsável. Esses recursos podem ser utilizados em projetos na sua residência, empresa ou propriedade rural. É a Mútua trabalhando com responsabilidade socioambiental. A Mútua ainda oferece apoio total ao associado para o desenvolvimento e criação de novos produtos e serviços, desenvolvidos por você ou por sua empresa. Inovação sempre. Você cria e a Mútua te ajuda. O mutualista pode contar com o apoio e os serviços da Mútua para a aquisição ou quitação de imóveis, terrenos, lotes e para pagamentos de despesas cartoriais. A casa própria aqui não é um sonho, é uma realidade. Com o aporte PREB, você pode obter recursos financeiros para realizar contribuições esporádicas em planos de previdência instituídos ou administrados pela Mútua. A Mútua não mede esforços para a realização dos seus projetos e a manutenção do seu padrão de vida na aposentadoria. Segurança e tranquilidade para você e sua família. As preocupações assistenciais sumiram para o mutualista. Agora, o Assistencial Express vai atender aqueles que não foram contemplados pelos benefícios reembolsáveis e sociais e que se encontram em situações de vulnerabilidade social e financeira. Perda de renda e bens, aquisição de medicamentos, tratamentos em geral, estado de calamidade pública ou situação de emergência. Se você tem qualquer problema, a gente resolve. Afinal, ser feliz é tudo que se quer. Você acabou de conhecer todos os benefícios reembolsáveis que a Mútua oferece para você, associado. A Mútua oferece benefícios sociais de caráter não reembolsável para os associados carentes de recursos por meio de ajuda de custo mensal. Em casos de falecimento do associado, o auxílio pecúlio por morte garante indenização aos seus dependentes e também um auxílio para despesas com funeral e encargos. Sempre pensando no bem-estar dos profissionais da área tecnológica brasileira, a Mútua busca constantemente inovar para atender ainda mais aos anseios e às necessidades dos associados. Os associados da Mútua ainda contam com um clube de vantagens que oferece descontos em diversos produtos e serviços das marcas mais conceituadas. Já no segmento de convênios, a Mútua oferece desconto em diversas empresas, como hotéis, seguradoras, agências de viagem e instituições de ensino. Quem é associado pode contratar ainda planos de saúde com mensalidades exclusivas e pode se inscrever em um plano de previdência privada complementar para assegurar a sua estabilidade e um futuro tranquilo. Para mais informações de como se associar, detalhes sobre cada um dos benefícios e serviços, prazos de reembolso e formas de concessão, acesse o site www.mutua.com.br ou ligue 0800 61 0003.